Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, esta manhã eu recebi uma mensagem com um versículo da Bíblia, que está no Salmo 37, versículo 5. E quando eu li essa mensagem, Deus alegrou meu coração. E no momento que eu li, eu senti que eu teria que ler esse versículo e fazer uma explanação dentro do que está escrito aqui, para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos ler Salmo 37, versículo 5 apenas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Alguém pode até achar estranho, ele recebeu um versículo, agora vai pregar o versículo que ele recebeu. Sim, Deus visitou meu coração e a visitação de Deus é um sinal da sua aprovação. Quando há a aprovação de Deus, o selo da aprovação de Deus, nós nos sentimos confiantes, podemos transmitir aquilo que o nosso coração muitas das vezes está, irmãos, necessitado, e o coração daqueles que estão necessitados e confiantes, porque esperam no Senhor e de repente recebe uma mensagem dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso mexeu muito comigo. Alguém pode dizer, mas é um versículo tão conhecido. Sim, maior é Deus que conhece o teu coração e o meu. E muitas das vezes nós, irmãos, não conhecemos nem mesmo a nós mesmos, porque os nossos próprios sentimentos às vezes querem nos enganar. Mas quando se trata da palavra de Deus, a palavra de Deus não engana ninguém. Ela não defrauda, ela não se corrompe, ela não deixa ninguém em confusão. Aquilo que é do céu não traz confusão. Aquilo que é do céu vem de Deus, no sentido espiritual. Estou dizendo, é esse céu que nós estamos vendo materialmente falando. Mas quando eu falo céu, eu quero dizer num lugar onde está Deus. No inglês existe uma diferença entre o céu onde está Deus e o céu que é este firmamento. No inglês é heaven, né? Heaven, acho que é assim, é onde está Deus. E sky, né? É este céu que nós vemos. No português já não. Então nós podemos dizer que Deus está num lugar muito pleno, muito belo, sentado no trono da sua misericórdia, com seu olhar observando os nossos movimentos. E por mais interessante que seja, irmão, por mais magnífico, nós não conseguimos, por tão magnífico que é, nós não conseguimos compreender. Porque vocês observem uma coisa, irmãos. Quantos bilhões de pessoas, posso dizer bilhões, né? Que nas estimativas, nas últimas estimativas das pessoas que existiam, que viviam no mundo, que estava perto de 8 bilhões, mais ou menos. Agora eu não sei, né, com essa enfermidade, quantos que estão perecendo, mas vamos deixar assim. Existem milhões de pessoas no mundo, milhões, milhares, e todos têm uma necessidade. Todos passam por algum problema. Todos enfrentam alguma luta. Tanto aquele que serve ao Senhor como aquele que não serve. Tanto aquele que tem uma fé em Deus, até como aquele que não tem. Mas cada um tem uma vida. E dentro da sua vida, irmãos, existem diversas coisas particulares, que são individuais, coletivas, que envolvem pessoas. E nós, irmãos, sabendo disso e conhecendo a Escritura Sagrada, nos perguntamos a nós mesmos: como pode Deus consegue ouvir todo o povo? Se todo o povo se juntasse
e orasse, Deus consegue ouvir a voz de todos, saber o que todos estão pedindo, e conhece a voz de todos e sabe o problema de todos no mesmo instante. E conhece o futuro de todos. Dá para entender, irmãos? No meio de uma multidão, ele sabe, se todos clamarem, ele consegue ouvir todos. Não no coletivo, individualmente cada um. Pode estar uma igreja, pode estar um povo reunido em algum lugar, pode ter 3.000, 4.000, 1.000.000 de pessoas, e todos começarem a pedir uma coisa, um pede uma coisa, outro pede outra, outro pede outra. Deus sabe exatamente o que todos estão pedindo e conhece exatamente a vida de todos. Você consegue entender o poder que nós conhecemos desse Deus? Nós não conseguimos compreender quão grande, magnífico e excelso é a sua força, capaz de me ver aqui em Portugal e ao mesmo tempo te ver aí no Brasil, e ao mesmo tempo ver outro no Japão, na Itália, na Inglaterra, na Bélgica, lá no Oriente Médio. Ao mesmo tempo que você fala de Deus aqui, outro está falando de Deus lá, outro está falando de lá, outro está fazendo até alguma coisa errada em outro lugar, e Deus está vendo tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. Por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente, porque Ele sabe tudo. Onipresente, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente, porque Ele tem toda a potência, toda a força de tudo. Tudo está sobre o seu domínio, sobre a sua força, sobre a sua gestão. Quando Ele dá uma ordem, tudo tem que obedecer. Por isso, se você, irmão, entregar o teu caminho ao Senhor, saiba, por mais difícil que seja a tua luta, por mais difícil que seja a tua jornada, por mais difícil que você esteja passando nesse momento, se você entregar ao Senhor teu Deus a tua vida, você está garantido, garantida. Se você crer em Jesus Cristo como teu Salvador e entregar a Ele o teu caminho e obedecê-lo conforme Ele requer de você, você está com a tua vida garantida. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade, a enfermidade, a perca, saiba que até aquilo que você perde, quando você perde, se você está com Deus, Deus te dará de volta um dia. Se não te der aqui, Ele pode te dar lá aonde você vai encontrar com Ele nos céus. Jesus Cristo é maravilhoso, irmão. Jesus Cristo é incomparável. O amor dele é singular. Não existe outro igual. Ele opera em todas as dimensões, em todos os aspectos. Ele opera na largura, na profundidade, na altura. A extensão da sua misericórdia não tem como se medir. Por isso que nós não podemos julgar ninguém no inferno, porque nós não sabemos, irmãos, quão grande é a medida da misericórdia de Deus, o conhecimento de Deus, a profundidade da sua ciência, da sua sabedoria. Por isso nós temos que exaltá-lo a todo momento da nossa vida, tê-lo como nosso Deus e abraçá-lo, porque Ele é o único que pode nos guardar de todas estas coisas que estamos vendo no mundo. Alguém se preocupa tanto, agora eu vou ter que comprar um lugar para mim me refugiar, ou para mim me esconder, ou para mim isso, ou para mim aquilo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: se esconda em Deus, se esconda em Jesus Cristo, se esconda no abrigo que se chama Cristo, e você escondido nele, o teu inimigo nem vê você, irmão. Glória ao nome santo. Ele nem te enxerga, você passa e ele não te vê. Eu tenho experiências a esse respeito, irmãos. E são coisas que são mistérios que eu não posso falar aqui. Quando Deus quer esconder alguém, você passa na frente da pessoa e a pessoa não te conhece. Se você está sendo perseguido por alguém, materialmente falando, e Deus quer te esconder daquela pessoa, você passa na frente e a pessoa pode até conversar com você e não sabe que é você. Esse Deus é Deus, irmãos. É o eterno de Israel, é o único Deus. A sua força é inimaginável. Seu poder é absoluto. Nada
Nada pode detê-lo. Por isso, irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas quando eu digo confia nele, confie mesmo. Acredite que ele pode fazer aquilo que você não consegue fazer. Tenha aquela fé inabalável. Não fique duvidando, oscilando, dizendo que eu não mereço, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Irmão, se nós for olhar quem merece, vai todo mundo para o inferno, porque ninguém merece nada, irmão. O Senhor olha para nós através da ótica da misericórdia de Jesus Cristo. Ele não olha para nós segundo aquilo que nós temos. Ele olha para nós segundo aquilo que nós somos. O homem é diferente. Ele olha para você segundo aquilo que você tem. Segundo o que você tem, se você tem condições, às vezes você consegue um cargo elevado em algum lugar, até mesmo sem ter condições espirituais, mas você tem condição material. Quer ver dentro de denominações? Você tem condição material? Estou citando nome nenhum, em nenhuma denominação. Você tem condição material? Você passa na frente de todos, porque você tem condição material. Porque o homem, quando está na carne, ele só olha aquilo que é terreno. Ele só considera a benção de Deus o que é aquilo que é da terra. Aquele irmão é abençoado. Por quê? Porque tem um carro zero, porque mora num apartamento de luxo. Porque isso não é pecado, você ter um carro zero, você morar num apartamento de luxo, você morar numa mansão, mas isso não é sinal de colocar alguém em algum lugar por causa destas condições. Você pode ser um coletor de lixo, você pode ser uma pessoa que varre a rua, você pode ser uma pessoa simples que limpa as casas dos outros, você pode ser uma pessoa que trabalha num hospital só para limpar banheiro. Mas muitas das vezes você tem dentro de você algo que aquele bilionário não tem. Você tem a fé, você tem, aleluia, você é um homem de fé, você é um homem de Deus. Você não tem nada material, mas espiritual você tem. Então Deus olha aquilo que você é, que Ele te deu. Não olha aquilo que você tem material. Às vezes você não tem nenhuma casa, paga aluguel. Às vezes não tem um carro, ou quando tem um carro é um carro velho. Às vezes você mora a favor, mas só que você é o que Deus quer que você seja. Não estou aqui menosprezando quem tem, porque tem muitas pessoas que têm e são também o que Deus quer. Mas essas pessoas que têm e são aquilo que Deus quer, eles usufruem daquilo que eles têm e também cooperam com aqueles que não têm, materialmente falando. E muitas das vezes dependem daquele que não tem por aquilo que aquele que não tem é. Eu preciso da palavra que sai da boca desse irmão. Deus fala na boca dele, mas ele não tem nada. Ele é olhando para ele não tem nada materialmente. Às vezes mora num casebre, mas se você dobra o joelho com ele, o céu abaixa, irmão. Glória ao nome santo. Então, irmão, seja o que Deus quer que você seja. E possua dentro de você aquilo que Deus quer que você seja. Ainda que você não tenha o terreno, mas você tem o celestial. Se Deus quiser, do celestial ele transforma, porque está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer, não é pecado ter. O rei Davi era rei, ele tinha muita coisa, tinha servos, tinha soldados, mas ele tinha também a humildade. Certo, irmãos? Muitos têm as duas coisas, outros só têm uma. Muitos têm só riqueza material, mas não têm humildade. Olham só, fazem os seus grupos somente com aqueles que realmente possuem as mesmas condições financeiras. Se reúnem e desprezam aquele que não tem nada materialmente. Não é assim que tem que ser. Na mesma mesa em que você convida o nobre que você acha nobre, que tem um ministério ou um cargo diante de um grupo de pessoas, você pode convidar aquele que você acha que
que não tem nada materialmente, que às vezes não tem nenhuma bicicleta para andar. Às vezes dentro do teu carro de luxo, você só coloca pessoas importantes que você conhece. Às vezes você conhece alguém, mas não tem nada. Seu carro pode estar vazio, você faz que não vê, porque vai sujar o tapete do seu carro. Veja como você está agindo, irmãos. Porque para Deus isso tudo que você possui não é nada. Porque tudo vai ficar aqui. Você pode ter carro, pode ter casa, pode ter mansão, pode ter dinheiro. Você não vai levar nada. Mas o que você é, isso dentro de você gera uma força espiritual. E essa força espiritual faz com que a tua alma seja reforçada, renovada pela força do Espírito Santo. E por essa força você é um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Uma mulher serva, uma mulher de Deus, serva de Deus, filha de Deus, um filho de Deus. Um pai não olha para os filhos, porque esse é aquele engenheiro, aquele lá é pedreiro, aquele lá é um pai que ama, aquele lá é coletor de lixo. Quando chega na casa dele, ele trata todos iguais. O pai e a mãe trata todos iguais, se ele é um pai que tem realmente o amor verdadeiro. Então senta na mesa dele o filho dele que é engenheiro, senta na mesa dele o filho dele que é pedreiro, senta na mesa dele o filho que não estudou, não quis estudar e se arrependeu e hoje trabalha lá de coletor de lixo, e ele abraça os três e diz assim: como eu amo meus filhos. Assim é Deus. Ele não faz exceção de pessoas. Ele só quer que nós cremos em Jesus Cristo e que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Confiamos nele e ele tudo fará. Fique com Deus, irmão. Fique com essa mensagem. Deus tudo fará para aquele que crer na sua santa palavra. Seja rico, seja pobre, seja remediado. Se você acreditar, Deus vai operar. Deus seja louvado. Um ósculo santo no coração de todos vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém.